Pronto. E aí, grande Ébano? E aí, beleza, Hugo? Como é que tá aí? Beleza? Ah, é Massa. correria. Ah, Acabei de é. sair de uma aula agora de IFBA para participar aqui agora. A gente tem essa missão aí nossa. Rapaz, também dei aula hoje o dia todo, velho. Tô quebrado. Mas Não, eu desde falar ontem de que eu tô Santa nessa, Amaro, desde ontem que eu tô nessa prática de aula aí o dia todo. Só para você ter noção, ontem eu dei 6 aulas práticas e 2 teóricas. Tô quebrado aqui. caramba, Dá uma é boa noite barril, velho. a Maria Carolina Barreto. Boa Aí noite é minha aí, amigona pessoal. aí. Pessoal Falou que chegando acompanha a aí. gente aí. Que bom, que bom, que bom. Você tá me ouvindo bem aí, Sim, Hugo? sim. Tô te ouvindo muito bem. Pronto. Maravilha. Te ouvindo muito bem. Você também tá me ouvindo tranquilo aí, né? Ouvindo bem. Tô ouvindo tranquilamente. Pronto. Eu tô aqui com esse bandejão na orelha aqui. E as crianças aqui em casa tomam meus fones, né? Mais discretos. E aí a gente tem que usar esses bandejão. É o certo. Exatamente. Priscila aí, boa noite. Seja Se bem-vinda. adaptar às novas tecnologias é bom, né? As novas opções, as novas vertentes. Ah, é, com certeza. Aí tá chegando já no horário aí, daqui a pouco chega mais gente aí. É, aos poucos vai chegando mais pessoas aí. Isso, isso. A divulgação foi boa, muita gente me falou que iria assistir. Vamos ver aí, né? Se vai ser O na decorrer, prática mesmo. decorrer do período aí, o pessoal vai entrando, saindo, vão Ah, é, circulando. É a prática e a é, gente que está nessa retomada. João Paulo aí também, boa noite. Seja sim. bem-vindo aí. João, e aí, rapaz? E a gente quer ver também a interatividade das pessoas aí, né? Mandando Ah, é, perguntas sim, sim. aí, colaborando com opiniões. Lembrando que o Com nosso objetivo certeza. aqui não é criticar a administração de A, de B ou de C, mas sim tratar do problema em questão, que é a pandemia, é o Covid-19. Ele, afinal, é o Isso. grande E vilão de propor tudo. alternativas, né? E Propor propor alternativas. alternativas, É exatamente. críticas, são críticas construtivas e Construtivas, necessárias, né? exatamente. Então, nós já estamos aí já somos 5 pessoas ao vivo. É um grupo que a gente está engateando ainda, né? Nessa rede Ah, social é, aí, no Instagram. é. Nós estamos engateando, Mas a tendência é crescer, a tendência é crescer. estamos começando. Joyce Lorena também, boa Joyce noite. Lorena, colega também, professora de história. Demérito também, um grande amigo. Marcos Demétrio, meu amigo também, um abraço para você, grande É, Demétrio. grande camarada aí, grande Aí, Dema. aí é irmão de velhos carnavais, de babas, né? De escola. Boa Outras noite, coisas, meu irmão. as outras coisas a gente esconde, né, Demétrio? Deixa quieto. Essa dupla aí é barril dobrado. Nada, Demétrio era problema. Luan Ferreira também chegou aí. Me gusta dos 291 entrou também. Tá chegando a galera. É, tá chegando, já tem 10 aí. É 9. Somos 9. É, Aí o pessoal também do grupo também daqui a pouco estará entrando. é bom. E acho que a nossa bate-papo aqui hoje eu não falo debate não, porque debate é uma coisa que eu acho muito, Ah, é, eu vejo um nome muito carregado, eu né? também vejo muito carregado. Eu acho mais um bate-papo. Na verdade, é um Bate-papo, bate-papo. É exatamente. mais. É algo assim mais light. Não chega a ser um debate, não. E aí, Live Sports. Fala, beleza, meu irmão? Tudo tranquilo? Chegando aí também. Demetrio aí mandando um abraço para Ébano. Abraço, Dema. Tamo junto, meu irmão. Leila tá aí. Bélia Monteiro, né? É Isabelle. Isabelle Isabelle, né? Monteiro. Bom, um É, abraço para vocês aí. Sejam bem-vindos à nossa live. sejam bem-vindos, todos bem-vindos aí. Ah, eu levo esportes é o Washington. Grande Washington, meu irmão, meu pequeno. Agora sim identificou. Eu fiquei meio na dúvida assim, leve esportes. Eu já vi essa marca em algum lugar e não estava lembrando, mas é Grande Washington. Washington, seja bem-vindo aí. Espero contar com suas participações aqui também na nossa live, para a gente debater um pouco sobre o Covid-19, dialogar um pouco sobre o Covid-19, né?
Bom, eu sou muito britânico, viu? Quando faltam 3 minutos, eu gosto muito de cumprir a questão de horários e com isso a gente acaba valorizando as pessoas que chegam também no horário, né? É, Então, sim. quando der 20 horas, a gente vai iniciar, certo? Nosso bate-papo aqui. E espero que esteja em alto nível aí para agradar vocês. Com certeza. Sueide Menezes, boa noite, É seja Suede bem-vinda. também. Doutor Bem-vinda, Ícaro Suede. Cardoso, também boa noite, bem-vindo aí. Ludmilla Lud, também. é isso, personal aí, né? É, Colega de profissão? colega de profissão. Sua colega de profissão aí. Exatamente. Seja bem-vinda, Ludmilla. Aí. Ébano, o áudio tá tranquilo, tá com algum som, algum ruído? Você está percebendo alguma coisa do Não, tá tipo? tranquilo, tá ótimo Ah, aqui. Tá pronto, ótimo. beleza. E vocês aí também que estão nos assistindo, qualquer intercorrência aí do áudio, pode sinalizar aí que a gente vai tentar corrigir, certo? Se não tiver legal aí para vocês, vocês dão um toque aí pra gente, que a gente vai tentar ajustar, beleza? Bom, eu acho que a gente já pode ir iniciando, né? Vamos iniciar. Vamos primeiro as saudações, mais uma vez, né? Agradecer a presença de vocês que já estão aqui nos assistindo, né? Desejar uma boa noite para vocês, que vocês consigam nos acompanhar de forma tranquila, legal e participar também junto com a gente, com um objetivo único que é contribuir para a nossa cidade, né? Contribuir com uma boa discussão, um bom debate, um bom bate-papo, né? Com a nossa cidade, para que a gente possa apresentar, né, propostas boas, soluções. No seu áudio está com um pouco de ruído, acho que é o ventilador, né? Está com o ventilador aí perto? Não, peraí. E aí, saiu? Pronto, parou, Ah, parou. melhorou. Melhorou, tá ótimo. Então, eu desejo a vocês uma ótima estadia aqui com a gente. E aí, vamos fazer nossas apresentações. Eu sou Hugo Leonardo, né? Aqui de Santo Amaro, da cidade de Santo Amaro. Sou um dos representantes do grupo Nova Política, certo? Nova Política em Santo Amaro. E a gente vem desenvolvendo um trabalho de orientação à sociedade, à população, né? Com diversas temáticas. Ano passado, a exemplo, fizemos algumas sequências de entrevistas com candidatos a vereadores que nós tivemos aqui na cidade. E hoje a gente está fazendo uma live, né? Retomando as lives, nós já fizemos algumas, estamos retomando as lives para discutirmos alguns temas pertinentes à nossa cidade. Discutirmos de forma positiva, apresentando propostas, apresentando dados, soluções. A gente não está aqui para bater em ninguém, muito pelo contrário. A gente está aqui para somar com o nosso município. Seja bem-vinda, Tessia Suzarte, seja bem-vindo, Robson Pereira, que é um dos nossos coligados aí, nossa amizade forte aí do Grupo Nova Política também aí presente. E agora eu passo a palavra para que o meu amigo Ébano faça a sua apresentação. Boa noite a todos, né? Me chamo Ébano, né? Sou educador, residente no município de Santo Amaro, né? Também costumo me posicionar politicamente, tanto na questão nacional quanto municipal, né? Faço parte agora do grupo Nova Política e assim busco hoje debater e debater ideias, na verdade, propostas e dar minha contribuição à sociedade santamarense, né, no qual a gente busca ver melhorias sobre um tema tão complicado como é o Covid-19, que mudou a história, o curso da humanidade há um ano atrás, né? É isso aí. Beleza.
Lembrando também que eu também sou professor, só para relembrar, né? Professor de educação Tem que relembrar, física. tem que lembrar, tem que lembrar. E a Não gente pode não deixar pode, não, de lembrar não não. podemos negar a nossa profissão, não. Porque Com professor, certeza. professor que ele passa mais de 3 anos dando aula, ele é professor por paixão. Ele não é professor por dinheiro, não. O professor que ele entra na profissão por dinheiro, ele sai no ano É. seguinte. Ah, com certeza. Já me acostumei, já estou há 5 anos já. Já é Pois boda é. de papel, boda de diamante, boda de tudo aí. Rapaz, eu tô há um pouquinho mais de tempo. Entre indas e vindas são 22 anos já. 21 anos. Ah, maravilha, eu chego lá, eu chego lá. Você vai, chega assim. É, E já tem uma pergunta de cara aí, viu? Já tem uma pergunta aí. calma, calma, que a gente ainda vai debater discussão no outro momento, educação no outro momento. Hoje a gente vai falar É, sobre o Covid-19. hoje a gente vai falar sobre o Covid. Washington, tenha calma, meu irmão, pegue leve. Tem calma. No outro momento aí eu vou fazer questão de trazer você para cá, porque você é professor também, muito bom professor, e a gente vai contar com você nesse bate-papo aí sobre educação. E está muito próximo de acontecer, certo? Então, como uma temática que eu trouxe para vocês é como anda a nossa cidade diante do Covid-19, né? Como é que está a nossa cidade junto a essa problemática que assola o mundo, não é só o Brasil, não é só a nossa cidade, né? E a gente vem ver e trazer as situações, as opções de como isso está afetando a nossa cidade, né? De forma positiva ou de forma negativa. A gente consegue enxergar alguma coisa positiva nisso, a gente consegue. As questões negativas são visíveis e notórias, né? E aí eu trago aqui, né? O primeiro tópico que eu abordo aqui para a gente discorrer um pouco, para a gente destrinchar um pouquinho essa problemática do Covid-19 de uma forma geral, de uma forma ampla. Eu passo a palavra para você aí, fazer suas considerações sobre esse tema aí. Bom, o Covid-19 pegou o mundo inteiro de surpresa, praticamente. Primeiro que lá no começo, na região chinesa, onde foi detectado o começo da pandemia, foram muitos dados ocultados, né? Visto que a China é um país autoritário, né, de viés autoritário, e simplesmente escondeu vários dados para os outros países, né? Isso daí atrasou um pouco a, a essas nações ter um plano de defesa para a penetração do vírus. Os países que apresentaram maior plano de defesa do vírus foram a Coreia do Sul, que já teve a pandemia da MERS-CoV, que é outro tipo de coronavírus em 2012, causado pelos camelos e tal, e que por ter matado 41 coreanos, ela é um vírus que a MERS-CoV veio da Arábia Saudita, no caso. Eles já tinham esse conhecimento, porque um executivo coreano foi na Arábia e quando retornou, espalhou em Seul, capital da Coreia, e por isso eles já tinham experiência da MERS-CoV, que é 38% mais letal do que o Covid-19, essa pandemia que estamos vivendo. Então a Coreia conseguiu fazer um lockdown e conseguiu segurar a onda do Covid-19 naquele momento, logo quando estava se espalhando no mundo inteiro. Ou seja, ela tinha um plano de defesa porque já passou por aquilo. O resto do mundo não tinha passado por algo semelhante, a não ser alguns países asiáticos, lá que também já tinha indício de um tipo do coronavírus desde 2002 para 2003, com a SARS-CoV-1, esses nomes aí. É, Mas é isso. É, Devido a esse atraso de informações, e juntou também com a precariedade nas nossas instituições de saúde, né, o que é natural, se tratando de Brasil, o investimento de saúde é pífio, e muito por baixo. isso a gente ficou à deriva com essa situação toda. Para piorar o quadro, a conjuntura presidencial, no caso, conjuntura política, digamos assim, também não ajudou. Porque a gente tem um presidente que simplesmente fez pouco caso do vírus e das medidas restritivas desde o começo. Né? Esnobou da morte das pessoas. Ah, morreu gente, mas vou fazer o quê? Tem que tocar o barco. Palavras dele. Ah, é só uma gripezinha. Palavras dele.
A cloroquina resolve. Evidentemente que não resolveu. Receitou remédio. Isso é crime, porque ele exercitou uma profissão que não é a dele, que é a de farmacêutica, a de médico, a de sei lá o que da área de saúde, mas não é a do presidente da República estar receitando medicamento. Então, tudo isso daí foi virando uma bola de neve que hoje se tornou gigante com mais de 370 mil mortos e vamos chegar a 400 mil mortos Ei, no andar da carruagem. Infelizmente vamos chegar, né? Só ontem foram mais de 2 mil mortos. A previsão é continuar aumentando, é, aumentando aumentando e vai esses aumentar. números. Isso. É. A É, questão é toda essa aí. essa pandemia, né, pegou o mundo todo de calça curta, né? Como a gente pode Exatamente. falar, trazendo para a linguagem popular, pegou todo mundo de calça curta e ela veio de forma avassaladora. É o termo mais correto para se aplicar. E aí eu trago também uma outra questão, porque assim que ela surgiu e estourou em, com uma força absurda, por exemplo, na Itália, na própria China, nos Estados Unidos, outros países tiveram tempo hábil para se precaver um pouco mais com relação a isso e se blindar de uma certa forma, né? Claro que iria em algum momento estourar, mas talvez não fosse nessa proporção tão grande que existe hoje, que estamos vivendo hoje, né? O Brasil, por exemplo, não teve tempo de se blindar um pouco mais, né? Exatamente. Ele teve tempo, aliás, para várias coisas, né? De forma preventiva, para agir de forma preventiva em vários aspectos. Porém, É, não foi feito dessa forma. Mas é um vírus que para é. você ter uma ideia, por exemplo. Não, conclua, conclua. Pode Continue, concluir que pode. depois eu. Não, é um vírus que é Pode extremamente. concluir. É, é um vírus que é extremamente letal, certo? Que já mostrou sua força. E ainda tem um detalhe: ele tem mostrado uma competência, isso para ele mesmo, no quesito mutação, né? Ele vem Isso, evoluindo isso. muito, evolui cada vez Isso. mais, e ele vem evoluindo e superando diversos tratamentos aplicados, né? E só aqui no Nordeste já foram descobertas mais ou menos umas 4 ou 5 vertentes, variantes do vírus, né? Norte e Nordeste, na verdade. E isso é bastante preocupante porque a vacina está vindo de forma tardia para a gente, e até que ponto essa vacina vai surtir efeito para essas novas variantes. A É. vacina foi criada em cima de uma variante anterior, e nas próximas, até quando será que isso vai surtir um efeito? Como é que será? Será que vai ter o efeito desejado? Né? Então, tudo é uma incógnita ainda, é uma incerteza de uma situação que não foi gerada por nenhum de nós, nem por políticos, nem por brasileiros, porém foi agravada por todos nós, por políticos e por brasileiros, como o Vitor está bem citando, ou como o Washington citou bem aí no comentário, que a população tem sim a sua parcela de culpa, ainda que exista um governo de A, B ou C que incentive a abertura do comércio, que incentive você ir para a rua, mas a população ela tem a sua parcela de culpa, porque se eu tenho medo e eu zelo por meus entes queridos, eu vou preservá-los. Como é que eu posso preservá-los? Exatamente. Adotando os Não tem como mecanismos de. isentar, não tem como isentar a Não tem população como. desse Não processo. tem como, né? Não tem Então como isentar. eu tenho que adotar as medidas preventivas, né? O povo brasileiro ele é muito mais de remediar do que de prevenir, certo? Né? Então a gente precisa mudar um pouco essa cultura e passar a prevenir ao invés de remediar. O prevenir pode doer um pouco, mas o remediar pode não surtir efeito e a dor vai ser muito maior. Fala, Emerson. Fala. Exatamente. É assim, tem o lado da moeda que a gente deve explorar também. É pelo seguinte. Por exemplo, o que é que tem que ser feito nesse momento de pandemia, com a gravidade que está? Você investir em vacinação. Você só vai rodar a economia se você imunizar pessoas e aí essas forças de trabalho voltarem ao mercado. Por exemplo, ano passado a Pfizer, que tem uma das vacinas mais efetivas do mundo, a eficácia muito boa, e uma das primeiras, se eu não me engano,
fabricada, ofereceu milhões de doses ao país e o presidente da República negou o consórcio da vacina, não quis comprar. Hoje Exatamente. essas vacinas fazem falta. Hoje fazem falta. A Coronavac, anteontem, a Fiocruz, junto com o Instituto Butantan, fez uma pesquisa Butantan. maior efetividade Isso. contra as novas variantes do país foi a Coronavac, Sim, a sim. que apresentou mais eficácia. Certo. Então, ou seja, é uma vacina que a gente vai acabar produzindo ela até o final do ano, mas ainda depende dos insumos que vêm da China, assim como a AstraZeneca depende dos insumos que vêm Dos da Índia. insumos que vem daí. Dois países que às vezes têm rota de conflito, como ministro de Exteriores. Por questões ideológicas, né, de ataque à Exato, China, que é comunista, que é isso e aquilo. Isso exato. daí no futuro, por isso que não tem como a gente ter uma expectativa de futuro com essas questões da vacina, né? A gente tem que esperar para ver, porque a geopolítica no Brasil é uma panela de pressão prestes a estourar. A gente não sabe o que, é E, que vai e, acontecer e o com essas principal de tudo relações. é que as pessoas ainda não, pelo menos grande parcela da população, ainda não conseguiu entender que enquanto tratarmos essa questão da pandemia e principalmente da vacinação como política partidária, Exatamente, aí eu coloco assim, ó, como exatamente. política partidária, porque tudo é política e a política é indispensável na nossa vida, mas enquanto tratarmos como política partidária, essas situações não irão mudar. Ah, As não vão, não mortes vão. continuarão acontecendo, esse novo normal que eu não concordo, como chamam o novo normal, eu não aceito isso como novo normal, eu aceito isso como uma situação que pode ser revertida, né? A gente pode reverter isso, pode demorar um pouco, vai demorar, não é que pode, vai demorar, mas é complicado, as pessoas precisam entender que política partidária não é, ela não abraça os interesses, ela não abarca os interesses da população, entendeu? Hugo, eu queria tocar num ponto importante. O pessoal está muito perguntando aí da questão do toque de recolher e do lockdown. Eu estou vendo aí Isso. essas perguntas sobre as medidas. Assim, diferente de muitos colegas, até esquerdistas e tal como eu, embora eu não leve tanto essa coisa de ficar me assumindo como esquerda toda hora, nada disso, eu sou pela melhoria sempre. Sim. Assim, o lockdown é uma questão muito complicada no Brasil, porque é difícil. Eu tô com os dados do IBGE aqui, para você ver. Metade dos brasileiros sobrevivem com R$ 413 por mês. Segundo o IBGE, 30 milhões de domicílios eram beneficiados pelo auxílio emergencial, sendo que 4,4 milhões de famílias, é, da renda. Não tem como ser diferente. Mano, É, infel... Mano, ah, tô te ouvindo, tô te ouvindo. seu áudio tá meio cortando agora, ficou um pouco robotizado. E Acho que aí, foi a agora tá internet. pegando? Tá, prossiga. Acho que foi a internet mesmo que deu uma oscilada. Mas vamos lá. Certo. Então é Faz isso. De parte do ao vivo. 210, faz parte do ao vivo, tem nada não. De 210 brasileiros, metade, pouco mais de 105, sobrevive com R$ 413. Isso é fato. E a maioria jogado na informalidade. Ou seja, para A você linha fazer um da baixa da lockdown, pobreza. Diga-se de a passagem, a linha da linha baixa da da, abaixo, pobreza. abaixo da linha da pobreza, É. isso aí. Abaixo da Isso é linha da coisa, pobreza é 23 milhões de pessoas. É 23 milhões. isso, Isso daí isso aí é coexistir, não é nem sobreviver mais. coexistir, com certeza. Eu estava tentando me Além, lembrar disso que você falou na reunião. Coexistir. É é a melhor coexistir. definição. A É, melhor definição possível. E exatamente. assim, a partir do momento que não tem o retorno do auxílio emergencial, essas pessoas vão ficar jogadas à própria sorte, porque sobrevive através da informalidade. Eu contei a você no nosso encontro virtual, semana passada, que eu conheço muitas pessoas daqui de baixo que trabalham no mercado. Me reuni várias vezes com essas pessoas e assim, um colega daqui, ele me falou, mano, eu sobrevivo vendendo um molho de coentro, que é a gíria Sim. que eles chamam molho de coentro, Mod Coentro. por dia. Ou Para quem seja, não R$ 2 conhece, por dia.
Para quem não conhece, é um mod coentro, é cheiro verde, como muitas Isso. pessoas conhecem lá É, fora, né? É o aí ele cheiro falou, verde. sobrevivo vendendo um mod de coentro por dia. Ou seja, R$ 2 por dia, ele falou. R$ 2. E, Quando você pega, diz a esse cara, vá para casa que as coisas vão melhorar, e não dá nenhuma transferência de renda para ele, você está jogando e saindo de uma patologia para outra também, que é a fome. Você sai do Covid-19, que mata, para a fome e vai também, que para voltou fome a que matar no mata. Brasil É. também. E aí, É uma situação é, bastante complicada e delicada, bastante. É, e, e aí a gente enxerga realmente que a receita para isso é investir na imunização, certo? investir na Não há outra imunização, ou saída para então, isso. se você quiser fazer o lockdown, que pelo menos crie um programa de transferência de renda para as populações mais vulneráveis. Por exemplo, a Exatamente. Câmara agora vai retornar o auxílio, que é de R$ 250. Mas assim, auxílio de R$ 250. A gasolina é 6, a cesta básica é R$ 500. A carne bovina está oscilando entre R$ 40 e R$ 90 o quilo, O gás é nos noventa e estados todos do cinco. país. O gás é 95, caminhando para 100. E aí, como é que essa pessoa vai ficar em casa, em pleno lockdown, sendo que a fome fala mais rápido? Já dizia Betinho, o sociólogo. Quem O tem fome tem sociólogo. pressa, né? Exato. Dentro de toda essa discussão que a gente traz aqui, aí Demetrio ainda contribui aí que mais de 16 milhões de analfabetos, o que agrava mais ainda Rapaz, essa situação, né? agrava muito, muito. É. Eu vejo o lockdown como em, em- tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. É um mal em determinados momentos necessário, porém a gente enxerga também como um bem em determinados momentos desnecessários. Então ele tem os dois lados. Não vai conseguir agradar a todo mundo e tem os dois pontos de vista com relação ao lockdown. A gente tem que entender isso e respeitar. E isso é um fato. Não vai deixar de existir esses dois lados, certo? Sem E, dúvida, não vai existir. exatamente. Cabe sim aos governos, e aí eu falo aos governos, eu envolvo federal, estadual e municipal, se organizarem, buscar falar uma única língua, para que haja um programa de contenção do vírus. Para que haja um programa de contenção do vírus. O problema é que a política partidária atrapalha tudo isso, porque Atrapalha. o meu interesse é o interesse do governo é outro, o interesse do presidente é outro, cada um fala a sua língua, É. o seu idioma próprio, certo? E quem paga o pato sempre é a população. Ébano, eu vou trazer uma outra temática aqui. O Vitor está aí comentando que da forma que estão sendo feitos, que está sendo feito, né? Concordo com o Vitor. Não Concordo tem com o Vitor. nenhuma efetividade. Concordo com o Exatamente. Vitor. Esbarra no que eu Concordo acabei com de o Vitor. falar. Pela questão, principalmente, da hipocrisia dos governantes. Porque, assim, Exato. o lockdown, cara, o lockdown, ele só está sendo para a população mais vulnerável, pô, socialmente. E assim, pô, há várias estruturas da sociedade que permanecem lotadas. Os ônibus estão lotados, por exemplo. Por que não faz lockdown também, não para os ônibus? Então, porque o cara precisa ir para a indústria, a mulher precisa ir para a loja, precisa trabalhar, o homem também precisa. Entendeu? E aí É você fica entre justamente, cruz da espada. Entendeu? é justamente o que eu estou falando, que precisa haver um planejamento, uma programação, Exatamente. uma organização emergencial, diga-se de passagem, não é um planejamento que você vai levar um ano planejando isso. E aí você tem que trabalhar Não. de forma emergencial para que você vamos ter o lockdown, mas vamos dar subsídios ao povo para que ele Tem que possa ser. Só passar assim por vai esse funcionar. lockdown, para que ele possa passar por esse lockdown sem impactos maiores do que o que ele já está vivendo, gente, certo? Exatamente. Maiores do que o Exatamente. que já está vivendo. Sem auxílio Então, emergencial não tem efetividade nenhuma no lockdown. Não isso é tem. importante. A gente tem que olhar o lado político, o lado financeiro, mas acima de tudo a gente tem que olhar que estamos lidando com vidas, com pessoas e não podemos ser insensíveis a esses fatos. São pessoas e Para são você ter parentes. ideia, São, para você ter são, ideia, Hugo, por exemplo, você sim, é educador como eu. A gente lidar sim. com jovens. Eu sou educador da rede pública mesmo. E Crianças e assim, adolescentes. eu canso de ver crianças e adolescentes, principalmente
nesse caso, no ensino médio, adolescentes grávidas, que têm um filho na barriga, tá com outro em casa e tudo mais. Mulheres também mais velhas que têm isso tudo. E esse pessoal recebe R$ 87 do Bolsa Família por filho. Por filho. Às vezes são marisqueiras, às vezes são essas mulheres são guerreiras mesmo, de mariscar, de vender no mercado e tudo mais. Trabalha na informalidade. A partir do Isso. momento que você manda essas mulheres para casa, recebendo R$ 87 por filho, que esse Bolsa Família paga, que é muito pouco, você está praticamente jogando essa pessoa no mar de fome. Tem gente que está comendo no Brasil só arroz e feijão. Isso é fato. A Folha de São Paulo publicou isso, Eba, um estudo no eba, Maranhão. Que nem carne eba. tem, velho. Tem gente que está comendo no Brasil só farinha, ainda Só tem, farinha, só isso arroz e daí a gente farinha. sabe. Isso daí a gente Isso aí sabe. é Mas fácil. famílias que antigamente tinham uma renda que possibilitava comer uma carne, hoje não está tendo Não, mais. Tudo está não. subindo. Entendeu? Já era, Velho, pô. e aí eu trago toda essa alusão que a gente está fazendo, toda essa conversa que a gente está tendo aqui, aí eu trago agora para a gente discorrer um pouco sobre a situação do nosso município de forma específica, Pronto. né? Santo Tranquilo. Amaro, ele vem vivendo ainda em relação a muitas cidades, eu coloco entre aspas porque ninguém pode considerar essa pandemia como uma situação mais confortável, mas Santo Amaro não, não tem uma situação a nível de São Paulo, a nível de Manaus, né, do caos Não, não. implantado, do Não tem. caos implantado. Mas a gente precisa entender que Santo Amaro vive uma situação bastante complicada, certo? O vírus Muito está em Santo complicado. Amaro, o vírus está assolando em Santo Amaro. Nós temos perdido pessoas, né, do nosso meio social, conhecidos nossos, por conta do vírus. Tem outros que estão em estado graves, né, nas UTIs, em Salvador, em Feira. E, e aí eu queria que você discorresse um pouco como é que anda a situação dessa pandemia. E aí eu não estou perguntando agora como é que anda o município, a administração pública com relação à pandemia. Como é que anda Entendi. a pandemia em Santo Amaro? Vamos lá. Assim, a pandemia em Santo Amaro, eu acompanho todos os dias os dados do governo do estado junto com o SUS, assim como os dados da própria prefeitura, que está informando através dos boletins. Assim, 52 casos ativos no estado e 41 óbitos. E no último boletim da prefeitura são 72 ativos e 33 óbitos. E você vê que há esse Essa desestimamento, divergência. essa divergência do número de óbitos, que eu creio que eles podem consertar numa boa e sair, né? Mas assim, as medidas restritivas que houve em Santo Amaro foram as mesmas do governo do estado. O que acontece em Santo Amaro é uma conjuntura diferente da região metropolitana do estado, de Salvador. Como até dia 15, se eu não me engano, até estendeu mais, o lockdown está presente. Aqui não teve isso. De segunda-feira para cá, não houve mais lockdown. Mas por quê? Porque é uma cidade que essencialmente sobrevive através do comércio Sim, informal e também formal através das lojas. Ou seja, isso daí nenhuma gestão que tivesse um mínimo de lucidez iria travar o comércio de uma forma tão intensa por tantos dias, porque a população, no caso, sobrevive disso tudo. O que poderia ser feito em Santo Amaro? Ter um pouco mais de clareza e objetividade na questão da vacinação. Isso daí pode ser feito melhor. Ou certo. seja, ter políticas de vacinação que contabilizem mais as pessoas. Porque Santa Amaro é uma cidade muito idosa. Eu, no mestrado, estava pesquisando isso outro dia. É uma cidade com muitos idosos. Tem ruas em Santa Amaro que você vê a maior parte dos idosos. 70% da rua é ocupada por gente idosa. Se você for na rua direita, por exemplo, tem uma quantidade grande de idosos. Se você for Exato. na Estrada dos Carros, tem uma quantidade grande. No Verde Vale, tem uma quantidade também grande. Então é necessário pegar, mapear essa cidade, olhar o número dos idosos e a partir disso daí você fazer a vacinação. Nem que seja em domicílio, posto de saúde e tudo mais. Eu acho que isso pode ser feito. E assim, sobre a questão do comércio, esbarra no que a gente falou.
só vai travar o comércio e ter algum resultado efetivo se houver alguma transferência de renda, auxílio emergencial ou qualquer outra coisa. Acontece que o município de Santo Amaro tem uma arrecadação muito baixa para promover auxílio emergencial, como outras cidades fizeram. Exemplo de São Com Francisco do certeza, Conde. com certeza. Então complica mais, É surreal complica propor que mais. Santo Amaro, chega a ser surreal propor que Santo Amaro banque, né, essa Não, não questão tem do auxílio como. Não emergencial. tem Não como. tem. Financeiramente, Não tem tem que como. ser. A gente tem Aí que enxergar a realidade. se rolar um negócio desse, aí é irresponsabilidade. Não tem responsabilidade fiscal nenhuma quem fizer isso, porque aí Exatamente. você iria gastar mais do que você arrecada. Não, não pode gastar mais do Isso, que arrecada, né? isso. E aí, a gente tem uma outra situação que eu enxergo dentro do município de Santo Amaro, que é o descaso, principalmente, e aí eu coloco, a gente tem o público mais velho, e eu costumo sempre brincar que quando eu passo na rua direita ali, eu passava, né? Eu tomei restrito também com essa situação. Quando a gente passava na rua direita, aí eu gastava a boca dando boa tarde para os idosos sentados na porta. Boa tarde, boa noite, Pois né? é, Mais final de tarde, pois até o é. boa tarde, a gente passa, boa tarde, seu fulano, dona fulano, certo? E aí você trouxe bem essa questão que somos uma cidade com muitos idosos, mas Muitos também idosos. nós temos um número muito grande de uma juventude, e aí eu trago assim com muita clareza, que é de uma juventude irresponsável, de uma juventude desmedida e descabida. É uma juventude que apenas quer curtir por curtir e não está nem aí com quem tem em casa esperando, com quem está em casa esperando. E essa juventude é que está vindo, né, está trazendo o vírus da rua para dentro de casa, porque seus idosos estão em casa, resguardados, mas eles estão saindo, indo para bares, né, sem máscaras, inclusive. Eu, há poucos dias eu presenciei uma cena na rua onde eu moro aqui, de um bar aberto, com um grupo de mais de 15 jovens, né, bebendo com som alto na porta do bar aqui. E aí a vizinha mais próxima, se eu não me engano, fez uma denúncia para a polícia passou aqui e aí fechou porta de bar, escrachou com a galera. Mas eu trago esse exemplo porque para mostrar para vocês, embasar o que eu estou falando, de que nossos jovens não estão preocupados, né, não estão preocupados com essa questão da pandemia. E aí você tem outro agravante. O vírus hoje não está matando só os idosos, gente. O vírus Exatamente. ele, ele evolui, ele evoluiu e ele está matando um leque de pessoas mais jovens. Ele não está escolhendo idade mais. O Brasil tem um clima favorável para isso, né? Tem um Exatamente. clima bastante favorável para o desenvolvimento do vírus, para que ele sofra a mutação e desenvolva mais. Que antigamente o vírus desenvolvia melhor no frio, lá na Europa, só que quando chegou ao Brasil ele evoluiu simplesmente. Ele fez um passe de mágica, um pozinho da bruxa lá, teca, e pronto. Então a gente precisa tratar isso com um pouco mais de lucidez, com um pouco mais de clareza sobre esses fatos. Nossa cidade, eu torno a repetir, Sobre a juventude, eu tenho uma opinião formada em relação a isso, cara. Se é inconsequente, se é irresponsável, como a colega de trabalho Ediane está aí comentando muito sim, bem, sim, a polícia tem que agir. Tem que agir, sim, tem que agir tem que mesmo. agir. Eu sou a favor das forças de segurança interditarem qualquer tipo de desordem que tem. E Eu acho diga-se que de eu acho passagem, viu? Quando a isso. gente fala agir, não é agir usando a violência bruta, Não, não é não assim, é, não é, não, é de acordo agir, com a lei. é agir de forma a conter essas pessoas, a conter esses Isso, jovens, a exatamente. conter Até esses porque é um atos artigo irresponsáveis. penal. Até porque é Exatamente, um artigo penal, é perturbação da ordem isso daí. Se a partir do exatamente. momento o cara tá vendo que tá tendo uma pandemia, ele vai ali, faz festa de paredão, ele vai expõe pessoas e tal. Isso também acontece por um fenômeno, Hugo, que é a questão do negativismo também, pô. Muita gente nega a presença do vírus, muita gente nega Com o uso de certeza, máscara. Muita gente tá vendo também o presidente da República lá desdenhando do vírus, acha que quer viver ali assim. A isso, máscara não funciona. com Mas você tem certeza. que ter responsabilidade social
com quem mora dentro de casa e com a sociedade à sua E com volta. a sociedade à sua Então, volta. eu sou a favor das forças de segurança intervirem toda vez que achar necessário e inconveniente a atitude desses jovens aí. É assim que se faz. Um outro É ponto assim que se também que eu faz. trago aqui, com relação aí sim, entra o que o nosso amigo Washington até perguntou anteriormente, que ele depois complementou a pergunta dele, que era sobre a educação dentro da pandemia. E aí eu trago aqui que eu dou até um parabéns para o município nesse sentido, hoje, em que o município ele está trabalhando a educação, ele já tem o retorno das aulas agora, né, online, né, são as aulas remotas, e ele está tentando resgatar, continuar o ano letivo de 2020, ainda não é início do ano de letivo de 2021, certo? E está dando sequência nisso aí. Eu tenho pesquisado, eu tenho conversado com pessoas de dentro da educação, estou acompanhando um pouco mais de perto isso. E acho que meu amigo Robson, que está online aí, também não me deixa mentir sobre isso. O município ele está, sim, com as escolas funcionando de forma remota. Ele está buscando a sequência, né, desses estudos, né, dessas aulas, para que os nossos alunos não sejam mais prejudicados do que já são. Já são prejudicados porque a rede pública, historicamente, não oferece um ensino de qualidade. Já são prejudicados pela própria situação social em que vivem. Foram extremamente prejudicados dentro dessa pandemia em relação a alunos de escolas particulares e não podemos permitir que eles continuem sendo mais prejudicados ainda, né? É uma classe estudantil que tem tido poucas oportunidades e dentro desse contexto a gente precisa oferecer essas oportunidades para eles, né? E aí eu parabenizo o município nesse sentido de estar sendo coerente e também, principalmente, de ter a lucidez de dizer não ao retorno das aulas presenciais. Não há a menor condições. Esse Sem ano, dúvida. Sem esse ano, eu dúvida. não digo agora primeiro semestre, eu falo do ano. Para esse ano, não há menor condições do retorno das aulas presenciais. E ainda digo mais, vamos iniciar 2022, certo? Com o ensino remoto ainda, ou talvez o híbrido, mas eu acredito que com remoto ainda. Porque vacinação, a gente só vai ter a previsão do governo federal para vacinação completa é dezembro, final de dezembro, quando chegam as últimas doses de vacina. Eu não acredito nisso. É, Eu não acredito exatamente. nisso, certo? Eu concordo com você no que você falou. Só um adendo, antes de falar sobre essa questão também que me interessa bastante, sobre Sim, Mário, um colega professor, que sim. comentou algo muito pertinente aí abaixo, que ele concorda, mas também tem que analisar socialmente essas questões da, das aglomerações, porque também há muitas igrejas com público e faixa etária maior que aglomeram sem máscara e som alto. Corretíssimo, corretíssimo. Sou a favor também de Eu intervir nesses enxergo, espaços. eu enxergo da mesma Sou a forma. favor também, Eu enxergo da mesma porque forma. são espaços também que propagam vírus. Eu acho que eu sou religioso, eu não sou ateu, sou católico, praticante, mas eu tenho lucidez de que ir em igreja nesse momento é algo que não deve ser feito com tanta frequência e deve ser evitado. A mesma coisa é esse pessoal, não dá para fazer nada nesse momento, gente. Principalmente Gente, essa questão de templo religioso. Isso daí não existe. Isso é daí uma, não que- existe. é uma questão lógica, né, Ébano? Não se É, pode ter dois pesos e duas medidas. Não dá com para ter isso. certeza. Se você É entra com. pertinente, pertinente. Exatamente, se você entra com um sistema de proibição de aglomerações em espaços é, públicos, confinados, seja lá o que for, bares, agremiações, academias, não pode ter festas, você também tem que limitar cultos, missas. Você não pode ter. Você não pode ter, não Com pode ter. certeza. Tem que ter o mesmo critério. São pessoas que fazem parte da mesma sociedade, gente. Com Não são certeza. pessoas E de uma assim, sociedade extraterrestre é, que estão totalmente isentos e imunes. A fé todos nós temos. A fé todos nós temos. Porém, tratar da fé como supremacia a tudo que está acontecendo, tratar de um público religioso
que esse público ele pode estar acima dos outros. Não, não existe isso. A gente tem que ter igualdade em tudo, no que é de direito e no que é de dever, certo? Isso aí é Exatamente. pontual. Sobre a questão da educação que você falou, eu também concordo, a gestão merece parabéns por conta disso, até porque, infelizmente, teve que corrigir um erro que foi da gestão passada de não ter concluído o ano também, devido à questão da pandemia e Exatamente. tudo mais. Mário aí é professor também da rede pública, sei bem dos perrengues que ele passou como educador do município O e Washington também liderança é. de ACUP, o Washington também é. E assim, é, foi muito complicado essa questão aí. E ainda bem que amarraram essa ideia de manter o ano letivo do ano passado, de concluir e depois iniciar outro. Eu acho que foi fundamental essa questão. Sobre as aulas presenciais, é um desastre voltar, né? Sim, sim. Parabéns também. Eu acho que tem que continuar, a gestão tem que continuar com esse pensamento, porque Campinas voltou e o resultado foram 5 professores mortos e vários alunos contaminados, né? Essa ideia de que o aluno fica assintomático, que não vai levar para casa nem nada do tipo, é pura falácia. Isso daí foi no começo do vírus. Hoje já tem várias cepas aí soltas, inclusive a de Manaus e a da Inglaterra, que está pegando em várias pessoas aí. Já tem casos na Bahia, no país inteiro. Então, não é justo que as aulas voltem nesse momento. Concordo plenamente. E tem um detalhe, viu, Ébano? Se houver uma situação, teve até um juiz aí federal que estava até determinando, né? Chegou a determinar o retorno das aulas presenciais até março, limitou até data, né? Mês e data. Então, aí eu faço uma. Eu chamo vocês para uma reflexão de retorno das aulas presenciais. Aí nós, professores, iremos para a sala de aula, né? Mesmo com todos os sistemas de protocolos de retornos sendo respeitados, distanciamento de carteiras, divisão de turmas e salas, para que só tenha 15 alunos. Perdão, gente. Como é que você vai conseguir controlar os alunos, né? Porque os alunos, eles são dados, eles são espontâneos. Ele abraça, ele beija, ele aperta a mão. Vamos lá. Perdão, não é Covid não, viu, gente? É porque a gente que é professor fala demais, a garganta às vezes cansa. E aí o aluno, ele é Bebe muito uma água, dado. velho. Estou um pouco longe da água aqui, mas daqui a pouco eu bebo. Então o aluno, ele é muito dado ao afeto, Não ao tem como toque. segurar, não tem como segurar, Aí, não. As aí a gente vai professoras ter... pedagogas que trabalham com a educação de Fundamental 1 e que trabalham também nas creches, não tem como, gente. Não Essas tem. professoras vão lidar com as Aí, crianças como? Tem uma aí a gente... questão de todo afeto com o aluno, não tem como. Exatamente. Aí a gente vai ter que botar o aluno trancado na carteira, com algema ou com a corrente, É, para que ele não saia. Gente, isso é surreal. Isso é surreal, não surreal. existe isso, É. Um adendo certo? sobre esse juiz que você falou aí, que quis voltar às aulas. Assim, muitas pessoas do sistema judiciário brasileiro, eles estão ligados às grandes corporações. E a rede de escolas, faculdades, ou seja lá o que for, privadas, também interferem diretamente na justiça. A gente sabe que é um, um segmento que dá muita renda. Então isso daí foi totalmente tendenciosa. Essa atitude dele foi totalmente tendenciosa. Se Exatamente. voltar às aulas, nossa função enquanto educador é parar, É chamar o parar. sindicato, Eu chamar não tudo e vou e nem parar, não mando meus ir. Eu filhos. também não vou. Eu Nem também não mando vou. meus filhos. Eu Robson também está não vou. trazendo uma questão muito importante aí, né? Ele pergunta aqui se para a gente as ações educativas ainda cabem nesse momento ou somente ações punitivas, principalmente para quem descumpre o toque de recolher. Eu enxergo, Robson, que tanto para que haja as ações educativas, quanto para que haja as ações punitivas, e aí as ações punitivas seriam qual? O que é que eu posso sugerir aqui? Multas, né? É, contenção desta pessoa durante uma noite, ponto. Mas para que isso aconteça, deve haver o que a gente falou há pouco instante atrás, uma única linguagem, certo? E além dessa única linguagem entre os governos, entre os poderes também, que haja uma programação
plausível e eficiente para suprir essas pessoas dentro de casa. Se não tiver isso, nem a educativa ela é necessária em qualquer momento. As ações educativas ela vai ser importante sempre, né? É o primeiro passo da gente lidar com o povo, com a população, é tratando com instruções, com informações, carregando a população sobre isso aí. E com informações verídicas. Não adianta fazer oba-oba, levantar as fake news para poder assustar ou amedrontar a população. Mas tem que haver uma ação conjunta para que essas necessidades que a população tem do seu dia a dia, por exemplo, já deveria ter sido suspensa pagamentos de água e luz para essa faixa de população carente aí, que vive abaixo da linha da pobreza, certo? Não é suspender o corte da ligação. Ah, não pode cortar água e luz durante tantos dias. Não, gente. Suspende o pagamento. Eles não precisam pagar essas contas de água e luz. O correto é suspender. Antes de Isso é uma suspender. forma de você contribuir para que essas pessoas fiquem dentro de casa. Ah, nós vamos estar cadastrando essas pessoas. Eu não tenho como, o governo onerou aqui, está onerado, não tem como pagar mais dinheiro dentro do auxílio emergencial, mas eu posso distribuir cestas básicas. Cadastre essas famílias, eu posso. Essas famílias têm cadastros no Bolsa Família, tem cadastro agora do próprio auxílio emergencial. Eu vou distribuir cestas básicas, certo? Eu vou ver, eu vou me organizar quanto governo, quanto Estado, né, para poder suprir essas necessidades. Não adianta a gente ficar no oba-oba e dizendo fique em casa. Fique em casa, não saia, não vá trabalhar, você vai morrer, sua família vai morrer, mas eu não dou um suporte para que essa pessoa fique em casa. Gente, nosso governo federal, nosso governo estadual e nosso governo municipal, e aí eu falo a política, os governos de uma forma geral, não estão quebrados. Quem está quebrado é o povo brasileiro, gente. Eles não estão quebrados coisa nenhuma. Enquanto vocês estão achando que eles estão quebrados, nós, né, de uma população de uma forma geral, acha que o Brasil está quebrado, que é o que eles querem embutir na nossa mente, eles estão fazendo farra do leite condensado, eles estão fazendo farra do caviar, eles estão fazendo churrascão, eles estão viajando, certo? Estão levando a família toda para passear. Uma cidade vizinha nossa aqui levou todos os seus parentes a prefeito. Tem direito a isso, eu não sou contra, mas num momento como esse que ela se restringisse às imagens e às divulgações em redes sociais, até como respeito às pessoas, inclusive que já morreram por isso, pelo Covid. Mas você viajar e levar a sua família tem direito. Porém, vai de encontro total ao que você prega para a população. Vai de encontro, você está negando o fique em casa, que você está dizendo que é para aquele pai de família ficar em casa. E ele vai botar qual pão na boca do seu filho? Qual é o feijão que ele vai botar na boca do seu filho com fique em casa sem ele poder trabalhar? O próprio rapaz do Coentro, que é citou, como é que ele vai ficar em casa? Gente, é surreal. Se o governo não se organizar, se o governo não se planejar de forma emergencial, eu repito, não basta se organizar, eu vou levar o ano todo planejando, não. Se ele não se organizar de forma emergencial para suprir essas necessidades que a população tem, a gente vai ficar sempre aqui vendo as mesmas coisas acontecerem. O que você acha aí, Eba? Não, com certeza, com certeza. Concordo com você. É preciso a organização. Sobre a questão das ações educativas que foi falado acima, eu não sei Sim, se por Vitor. foi Foi Robson. Vitor? Deixa eu ver aqui. Ó, Robson. Foi Robson? É isso, Não, Robson. sim, foi Robson, foi. Isso, perfeito. É isso, Robson. A ação educativa só vai surgir efeito se a população como um todo abraçar. Mas é complicado nesse cenário atual você informar em tempos de desinformação, em tempos de textinho de WhatsApp, em toda a indústria de mentiras que acontece o tempo inteiro. Então, o Brasil, você tem dois inimigos. Você tem a desinformação e você tem o Covid-19, né? Você tem, ao Exatamente. mesmo tempo, você dizer, rapaz, use a máscara, porque você precisa e tal. Não, porque a máscara já foi provada em tal lugar, lá na casa da Zorra, que não faz efeito. Fique em casa, não, porque
o lockdown só fez aumentar os casos de Covid. Aí tá isso aí. Aí você pergunta, tirou de onde? Aí o cara pega e fica sem palavras. Então é Não complicado tem uma demais. As forma. ações educativas, hoje, ela só vai funcionar se houver uma maior cooperação das pessoas. E também a gente, como cidadão, bem instruído e tal, tentar contrapor essas mentiras que vêm sendo difundidas como verdades. Caso contrário, não vai surgir tanto efeito. Porque já, gente, 270 mil mortos, pô. Matou mais do que todas as guerras que o país já teve, matou mais do que todas as epidemias que o país já teve. A gripe espanhola, todas essas aí que você citar, o Covid-19 já matou. Exatamente. Então, é, então, se com isso não aprenderem ainda desfaz do vírus, então não tem nenhum tipo de educação que dê certo numa conjuntura dessa, numa ignorância dessa aí. Você Só entrou no botam fé, matemática. só botam fé quando for da família deles. Eu mesmo tive meu pai Exatamente. internado por 10 dias aí, pelo Covid-19 e tal. Mas antes disso eu já tinha consciência de que é um mal miserável porque ceifou várias pessoas, inclusive conhecidos, amigos e tudo mais. E Então, essas pessoas é, só vão acreditar quando forem elas as contaminadas ou então os parentes dela. alguém próximo. Só. Diana Lago trouxe uma frase muito correta aí, né? E na É minha verdade colega estamos também, sem minha tempo. grande amiga. Na verdade estamos sem tempo, né? Essa é uma verdade mesmo. E você acabou Estamos. entrando aí, nós acabamos entrando aí na nossa última temática, que seria o papel da população, né? A gente falou de uma forma geral, falamos do papel do governo, mas o papel da população, e você acabou entrando com muita competência nessa temática aí, que é a nossa última, até porque o tempo já está expirando, a gente por objetivo fazer uma live enxuta, não muito extensa, para não ficar cansativa para as pessoas também, né? E aí eu trago essa temática aí. Você tem algo a discorrer mais sobre essa temática, o papel da população diante desta pandemia, né? Você tem, Evan, quer implementar alguma coisa? Ah, não, tenho sim, tenho sim. No caso, Vamos sobre lá. a pandemia mesmo, sobre essa temática que a gente falou. Sim, sim, o papel, aí o papel da população santamarense dentro dessa temática, dentro do Covid, diante desse Covid aí. Ah, sim, sim. O papel da população santamarense é aquele que também é parecido com a da população nacional mesmo. É procurar se É, informar com fontes é concretas, dar reflexo, ouvido né? à ciência. É reflexo. É, o que tem que fazer é procurar se informar com fontes concretas, com a ciência, de acordo com a ciência, sair do achismo, sair do negativismo, porque isso daí só vai levar a gente para o caos, mais do que já está. Porque isso daqui, gente, do jeito que está aí, Hugo, vai piorar a situação. Vai ser pior ainda. Vai chegar um tempo que vai ser só 2 mil mortos para cima por dia. Vai chegar um Com tempo que vai certeza. ser isso. E a partir do momento que a pessoa fica no negativismo, vai ser complicado. As ruas de Santo Amaro, você sai de manhã, você chega ali no centro, você vê a Caixa Econômica lotada, você vê a lotérica lotada, você vê o comércio informal, no caso a Feira Livre, lotada. Por quê? Muito pela necessidade também. Os benefícios sociais são todos pagos na Caixa Econômica, né? A grande maioria deles, principalmente Bolsa Família. E aí fica complicado evitar isso. Mas poderia ser feito algo sim, poderia o governo federal abrir parcerias com os bancos privados e também com o banco público, porque lembrando que o Banco do Brasil também é público. Então, poderia muito bem abrir essas parcerias e desafogar um pouco a Caixa Econômica. Não deixar a Caixa Econômica com esse bolo de pessoas como está ficando toda vez. Assim como foi no auxílio emergencial. Viram que estava sobrecarregando demais a Caixa, fechou parceria com os bancos privados. Eu acho que essa é uma medida necessária. A Caixa Econômica virou a bomba de Hiroshima, né? É o foco do Principalmente, Covid. Eu tive principalmente a, conversando com o clínico geral do Otávio Pedreira. Tive conversando com ele essa semana. Ele disse: rapaz, fuja dali, porque o foco do Covid de Santo Amaro está ali. Falou assim mesmo. A grosso exatamente. modo, é É, isso aí. aí eu vejo aqui em nossa cidade as pessoas é, se aglomerando muito porque você trouxe bem essa questão aí da necessidade do seu ganha-pão.
mas eu vejo uma grande parcela também da população que se aglomera porque gosta de se aglomerar. É, Simplesmente eu falo dessa forma. Eu vejo pessoas em filas, né, de lojas, de estabelecimentos comerciais que trabalham com roupas. Qual a necessidade que tem agora? Nenhuma. Eu vejo em filas de lojas de artigos de decoração por lá. Qual a necessidade que tem, gente? Nenhuma. E aí eu trago sempre, dentro das nossas conversas, né, até nossas reuniões que nós fazemos, eu costumo trazer sempre a questão da parcela da população. Assim como eu falei no início, eu repito aqui, a população tem grande parcela de culpa, né, dentro desse processo da disseminação, do espalhar o vírus, né? e sobre Porque essa questão aí, eu vou ser pessimista, velho. Eu acho que não tem muita saída, não, porque o negacionismo está demais. está Eu demais. acho que, assim, a tendência é você endurecer as práticas punitivas do Estado. Você tem que endurecer isso. Vai chegar um tempo que não vai mais poder encarar um paredão ali na esquina ou uma igreja aberta como algo normal. Vai chegar um período que tem que restringir mesmo, multar, inclusive até fechar esses exatamente, locais, fechar esses bares. A tendência exatamente. é essa, porque, pô, tá aglomerando muito. Então não tem mais saída. O negacionismo está aí. Você está batalhando contra o Covid e contra as inverdades o tempo inteiro. Então a tendência é essa mesmo, endurecer as práticas punitivas do Estado. E Só aí assim. eu trago assim, nós, quanto população, para a gente finalizar, porque a gente está chegando ao fim, nós, quanto população, precisamos deixar nesse momento de ser médicos, de ser psicólogos, de ser doutores, curadores, curandeiros, dentre outras coisas mais, e devemos nos colocar no papel de cidadão e analisarmos toda a situação, certo? E respeitar as orientações que são dadas, principalmente pelas organizações de saúde e a Secretaria de Saúde Municipal, Estadual, Ministério da Saúde, a OMS. A gente precisa respeitar esses critérios de restrição, de isolamento, dentro do possível. Ah, eu preciso trabalhar, beleza, você vai trabalhar, mas você usa sua máscara, você leva seu álcool em gel, você vai Leva o estar seu álcool. buscando se prevenir de alguma forma. Não adianta você ir trabalhar e chega lá, tira a máscara porque está no setor de trabalho, é incômodo, uma porcaria estar usando essa máscara, mas é um mal necessário agora, gente. Ela previne 100%? Não, mas inibe em mais de 50%, né, a contrair o vírus. Então a gente precisa E ter também sua consciência, né? Fora você dormir exatamente, tranquilo de que não trouxe um vírus para sua mãe, para sua avó, para seu pai, isso aí exatamente. já vale tudo, pô. Cara, eu tô já há 30 dias sem ir visitar minha mãe. Por quê? Porque eu sei que como é que a minha cidade está aí, e de certa forma eu preciso sair de vez em quando para ir no supermercado comprar alguma coisa para aqui para casa. Até porque a gente não tem supermercado em casa, então é uma situação que é necessário, né? É uma Então situação óbvia, né? É uma eu obviedade isso preciso, aí. eu preciso ir e voltar. Ah, o pão passa aqui na porta, beleza, eu compro o pão, mas o cara vem da rua, vem de outros locais. Então eu tenho que ter cuidado de imunizar essa sacolinha plástica antes de entrar em casa. Então eu não vou ver minha mãe, eu não estou indo ver minha mãe, por quê? Porque eu tenho amor a ela, eu tenho preocupação com isso. Então eu não quero que ela contraia um vírus desse. Eu acho que deveria ser o pensamento da nossa população. Ébano, Com a gente está certeza. chegando ao fim. Eu queria que você fizesse suas considerações finais aí. Eu agradeço de antemão a sua participação, a sua presença. E você estará participando mais vezes com a gente aqui, já no papel também de entrevistador, certo? Você faz parte do nosso Ótimo. grupo. Hoje você foi a pessoa que veio para bater esse papo comigo e depois a gente vai fazer bate-papos com outras pessoas de diversas áreas da sociedade, gente. A gente não vai só falar sobre a política em si, de uma forma de disputa, concorrência eleitoral, não. A gente vai trabalhar aqui trazendo, a gente vai falar sobre saúde, vamos trazer uma técnica de enfermagem que ela quase nunca é ouvida dentro da unidade hospitalar. Vamos trazer uma pessoa de dentro da escola, mas aí trazer dentro da escola, quem seria essa pessoa? A diretora, a vice, o professor? Pode ser um professor, pode ser um servente lá, para a gente ouvir esse outro lado deles também, né? Então, faça aí para mim suas considerações finais.
Tranquilo. Eu queria agradecer a todos pela atenção, né? Agradecer a você pelo convite. É uma honra participar desse espaço, compor esse grupo da Nova Política. É, Agradecer a todos que se fizeram presente, como Maria Carolina, como Milena, como Fabiana e Ediane, colegas, e todos os outros que eu não lembrei aqui, Demérito também, enfim, Mário. E é isso. Foi muito bom, produtiva essa conversa da gente, né? Que não foi um debate, na verdade, só fez complementar o que o outro falava. E isso que é Exatamente. necessário. É claro que toda unanimidade é burra, já dizia Nelson Rodrigues. Mas assim, Exatamente. quando você tem uma, um diálogo que seja baseado na convergência, também é muito bom Sim, sim, convergir ideias e tal. Então sim. foi muito positivo e agradeço a você e a todos pela oportunidade aí. Beleza. Então a gente vai finalizando. Eu agradeço a todos vocês que participaram aqui da nossa live, que contribuíram de alguma forma, certo? Que incentivaram, que trouxeram dados, fizeram perguntas. Esse é o nosso objetivo mesmo, trazer a população para participar, para ser mais consciente, para ser mais ativa. Então, o Grupo Nova Política agradece a vocês. Espero que a gente possa estar mais vezes, né, trabalhando dessa forma e contribuindo aí para uma sociedade melhor em nosso município. Então, um abraço a todos vocês, obrigado e boa noite. Abraço, galera. Valeu. Valeu. Valeu.